Boa noite. Começando hoje, dia 23 de maio, a palestra de encerramento dessa nossa primeira edição do evento Letras em Perspectiva. E a gente já começa essa noite com um gostinho de quero mais, que saudade, né? Passou tão rápido. A verdade é que eu já quero, desde já, né, aproveitar aqui a presença do Toninho e da Eliana, já agradecer, né? Agradecer a todos os presentes e a todos os outros que estiveram nos outros eventos também por essa experiência. Com certeza é uma experiência construída a muitas mãos e a muitas mentes também, né? E muito me alegra que tenha dado uma experiência colaborativa que tem dado certo. Tem dado certo, graças a todos que estão aqui toparem, de alguma forma, participar. Não tínhamos pretensões e não temos, né? A nossa grande pretensão é que todos se sintam acolhidos. Todos se sintam acolhidos e saiam daqui deste evento, né, de todo do evento como um todo, um pouco mais convictos, né, de que as letras e a educação é que vão nos salvar, né, enquanto sociedade, enquanto mundo, né? Falamos aqui tantas vezes das questões, né, das questões sociais que temos vivido, né, os profissionais de letras das universidades vivendo um momento de greve, né, de retorno, de permanência na greve, justamente porque a nossa sociedade nunca foi, Eliana lembrou bem na palestra de abertura, né, nós seremos censurados sempre, desde o tempo, desde a Torre de Belém, né, Camões foi autorizado a publicar, mas seremos censurados. Então, com certeza, a educação é o caminho, é a chave para sempre, sempre superar essas mazelas sociais. E com essa alegria, né, eu acolho aqui o professor Antônio Luiz Assunção, carinhosamente conhecido como Toninho, né, Toninho Assunção. A gente estava conversando aqui antes do início da chamada, dizendo que eu não tive a oportunidade de ser aluno do Toninho, mas que a linguística cognitiva sempre me chamou a atenção. Na verdade, a cognição sempre me chamou a atenção no ensino de língua, no aprendizado de língua estrangeira, né, que é ao que eu me dediquei mais esses 11 anos aí depois da graduação. Eu já me dedico há 20 anos, na verdade, né, antes da graduação até. E acolho o Júlio César, o Júlio, né, que vai ser o nosso mediador. Então, desejo a todos uma excelente noite, um excelente evento, né, encerramento deste evento, e logo mais ao final, no agradecimento, a gente dá os avisos, né, os avisos práticos para encerrar esse nosso evento, tá bem? Boa noite a todos. Júlio, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite, meu nome é Júlio, como o Samuel acabou de me apresentar. Quero primeiro agradecer a oportunidade que Samuel e eu também me chamaram aqui para participar de forma ativa do Letras em Perspectiva, tá? Essa palestra ela vai ter mais ou menos a duração de uns 50 minutos e a gente separou ali pelo menos uns 15 minutos garantidos para vocês poderem fazer perguntas, tirarem as suas dúvidas. Vocês podem mandar ela aí no chat que eu vou copiando e posteriormente a gente vai respondendo ela para vocês, tá bem? Quem vai apresentar aí para vocês hoje, nosso querido Toninho, tem doutorado em estudos linguísticos pela UFMG, ele possui interesse nos estudos discursivos e nos estudos cognitivos, e ele tem foco, e as pesquisas deles têm foco nas relações entre a linguagem, o poder e o controle social, e ele tem justamente trabalhado, né, com essas relações entre a cognição, a sociedade e a cultura em diferentes práticas textuais discursivas. Tá? Eu vou passar a fala agora para o Toninho. Toninho, o microfone seu está fechado. Para eu começar bem, eu tinha que começar assim, né? Com o microfone fechado. Então, vamos lá.
Queria inicialmente agradecer, então, o Samuel pelo convite, né? A equipe da Educativa Escola Virtual, ao Júlio por ser meu mediador, a todos que nos assistem, né? Falar sobre linguística cognitiva é sempre um prazer, mas, ao mesmo tempo, é meio assustador, porque é um campo extremamente amplo, né? Então, tem várias frentes de pesquisa, vários pontos de investigação. A minha formação inicial foi justamente no gerativismo, e é contra o gerativismo, de certa forma, que se coloca a linguística cognitiva, né? Então, já pensando um pouco na questão da origem da linguística cognitiva, ela surge, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, justamente como uma reação ao movimento, ao modelo gerativista, cognitivista e natista de Noam Chomsky, né, que se inicia em 1957, quando Chomsky faz uma separação entre uma linguística comportamentista, né, ou condutivista pelo espanhol, e era essa linguística comportamentista, ela tinha como base a ideia de que a linguagem ela poderia ser aprendida da mesma forma que qualquer comportamento normal. Então, a linguagem seria um comportamento como qualquer outro, na visão de Skinner, e o Chomsky vai escrever sua monografia de doutorado, né, seus primeiros estudos, justamente questionando essa perspectiva comportamentista da linguagem. E aí ele vai desenvolver uma perspectiva em que ele vai aprofundar uma ideia do gerativismo, né, a ideia da gramática da língua como um desenvolvimento, e não como uma aquisição, como um aprendizado a ser feito, mas como um desenvolvimento que vai se dar, e ele faz comparações com as outras faculdades cognitivas. Isso é uma das questões que o cognitivismo vai se colocar contra, né, a linguística cognitiva, que é a ideia de que nós temos vários módulos de comportamento e a linguagem seria um desses módulos, né? Vários módulos cognitivos, a linguagem seria um desses módulos. Então, essa é a primeira entrada, né, das questões. Então, nos anos 80, né, se quiser mudar o slide, Júlio, vamos para o segundo, né? Nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, então é que vai começar a colocar essas situações. O que vai ocorrer, basicamente, é que são alguns estudiosos dentro do modelo gerativista, Lakoff, né, Rond Langaker, né, eles vão se colocar justamente contra essa perspectiva. Por quê? Porque a ideia do Chomsky era que toda a questão da linguagem se resumia a um componente mais importante, que seria um componente sintático, e reservava ao componente semântico justamente a ideia de que esse componente semântico ele apenas seria interpretativista, ele tinha um papel de interpretar. Então, na teoria chomskiana, você teria um léxico que levaria uma estrutura profunda, essa estrutura levaria uma estrutura superficial, e essa estrutura levaria para dois módulos interpretativos. Um módulo que seria fonético-fonológico, né, que seria esse que nos permite falar, e um módulo que seria da forma lógica, que daria essa interpretação semântica para a questão da linguagem. E os Lakoff, né, o Langer, eles começam a questionar essa perspectiva, né, compreendendo que a semântica deveria ter uma força maior dentro dos modelos teóricos. Aí surge a chamada semântica gerativa, e ela vai enfrentar sérios problemas em termos de constituição, porque ela ainda continua sendo gerativa e acaba se fundando em cima de uma estrutura muito mais fechada. Então, isso é que vai fazer os primeiros movimentos, né? Tanto com Langer como com Lakoff, Talme, vários autores que vão fazer esse movimento. Então, se a gente começar a pensar o conceito de linguística cognitiva, ele é justamente esse ramo interdisciplinar que vai ficar entre a linguística, mas a linguística situada dentro das ciências cognitivas, como inteligência artificial, a própria questão da cognição mesmo, e que pretende dar conta de aspectos linguísticos que estariam relacionados com esses processos cognitivos. Então, vai compreender a linguagem como um processo cognitivo como outro qualquer. E vai buscar estabelecer essas correspondências entre o pensamento conceitual, né, o modo como nós conceituamos o mundo, a nossa estruturação corpórea, né, como são nosso corpo,
e a estrutura linguística. Então, é isso que vai fundar a conhecida, né, que se começou a chamar de linguística cognitiva, né? Ela é um modelo plural, porque ela pretende trabalhar desde da questão da semântica, você tem uma teoria semântica cognitiva, você tem uma teoria da gramática cognitiva, que está preocupada mais com a estrutura gramatical, você tem as teorias da metáfora, as teorias de metonímias, várias teorias que acabam conversando dentro desse bloco que é chamado de linguística cognitiva. Então, a linguística cognitiva ela é um ramo extremamente amplo, né, com várias frentes de discussões, como a teoria dos protótipos, modelos cognitivistas, então são vários pontos de estudo. Então, a linguística cognitiva ela não vai ser, portanto, um paradigma homogêneo. Então, quando se fala em linguística cognitiva, a gente está falando de muita coisa, né? E é preciso, cada um dos pesquisadores, eles acabam focando um desses aspectos e vai desenvolver esses aspectos, desde a polifonia, a polissemia, construções, né, como a gramática de Goldberg, as questões das gramaticalizações, mas qual é a diferença? A diferença é que o foco é estabelecer essa relação entre o pensamento, conceito, o modo como a gente constitui conceito, a estrutura do nosso corpo e a estrutura da linguagem. Então, a linguística cognitiva vai tratar dessa relação entre corpo humano, cognição e significado, né? Nesse terceiro slide aí, né, o objeto de estudo da linguística, então ela tem como foco as relações entre esse pensamento, como eu já comentei. Nessa abordagem, compreende que a língua não é autônoma, então como é que a gente constitui conceitos? Essa é a grande questão para a linguística cognitiva, né? E esses conceitos são constituídos não como um módulo independente, como previa, por exemplo, o gerativismo, mas como um módulo integrado a toda a cognição humana, né? Então, a gente desenvolve, nessa concepção, você começa a ter uma visão de linguagem como corporificada, o embodiment, e como essa corporificação quer dizer, nós pensamos o que pensamos, nós falamos de determinado jeito porque nós temos um determinado corpo, esse corpo reage ao ambiente de determinada forma. Um dos exemplos mais claros que a gente costuma citar é o modo como a gente representa o tempo, né, as metáforas temporais, né? A gente representa o tempo pensando na nossa perspectiva física, né? Que seriam os esquemas imagéticos. Então, nós temos um corpo, esse corpo específico, nós temos uma direção de caminho, se você pensa, né? Nós andamos para frente, nós nunca andamos para trás, então isso faz com que o futuro seja sempre uma projeção para frente. Então, você sempre pensa o tempo nessa relação de um caminhar. Por isso que você fala assim, eu vou chegar lá, e esse lar aí não é um lugar específico, não é um espaço, mas é uma noção de tempo que você está constituindo. Então, isso devido ao nosso corpo, devido às nossas configurações, né? Então, a gente tem várias metáforas que vão se constituindo devido a essa corporificação ao corpo que nós temos. O papel da linguagem que se torna central na interação dos seres humanos, então, o nosso foco dentro da linguística cognitiva, ele é um foco em cima da questão do uso da linguagem, né? O que interessa para a gente é o uso, não é uma estrutura abstrata. Na época em que o Chomsky discutia-se muito com a sociolinguística, no caso Labov, era justamente esse foco, né, que o Chomsky defendia, pensava sempre a linguagem como alguma coisa que era geneticamente determinada, então ele sempre nunca pensava no uso da linguagem, e essa era uma crítica que era feita porque estava sempre voltada a um falante ideal. A linguística cognitiva não, se falta para o falante real, falante no mundo, nas suas relações com o mundo. As discussões hoje, né, sobre o que é cognição, né, é justamente isso. Até os anos 70, finalzinho de 70 para 80, a gente ainda tinha essa concepção de que a cognição ela era uma cognição de cálculo, né, de simbologias. Então, você imagina, por exemplo, era muito comum metáforas do tipo, a mente é um computador, o cérebro é um computador e a mente era um software. A gente sempre pensava a mente como uma capacidade de calcular, era sempre essa ideia racional de alguma coisa que fosse uma máquina de cálculos. Hoje, né, depois dos anos 70, 80 para cá, principalmente com as discussões promovidas pelo Varela e Maturana, né, na biologia, sobre a questão da cognição entre seres, né, biológicos, entre seres mínimos, então amplia um pouco o conceito de comunicação, vai
aumentando essa ideia, começa a defender que, na realidade, a cognição ela é sempre situada, é uma cognição que está no espaço em que a gente convive. Então, o que é uma cognição? Cognição não é mais esse pensar abstrato, deslocado de um corpo, deslocado de um espaço de sobrevivência humana. Na realidade, a cognição se dá no tempo, mas também se dá na história, se dá no momento em que a gente vive. Então, na realidade, a cognição está estritamente vinculada ao meio ambiente. Então, esses movimentos, né, vai mostrando como que a linguagem ela acaba sendo central, porque ela está envolvida nesses aspectos todos. Qual é o papel da linguagem? É tanto construir conceitos, como estabelecer a inter-relação com os outros seres humanos, né? Então, isso passa a ser uma perspectiva, né? Essa perspectiva ela passa a ser experiencialista, né? Ou seja, como é que se construi a linguagem? A linguagem se construi através das nossas experiências. Que experiências? Nós temos um mundo que nós percebemos através dos nossos sensores. Quais sensores, né? A visão, a audição, o paladar, o tato, e a partir daí é que você experiencia esse mundo e começa a constituir a consciência do mundo e, obviamente, a construir os conceitos sobre esse mundo e a estabelecer relação. Então, a linguagem está estritamente ligada a essa nossa capacidade corporal de percepção do mundo. Então, é uma diferença, né, muito grande entre você pensar as sensações humanas como modos de enganar e pensar como a gente pode se enganar por nossas sensações, né, que é uma visão não racional. Vocês podem ver que um dos argumentos que mais se usa quando alguém faz alguma coisa e está sendo processado na justiça ele estava fora de si, o querendo dizer, por exemplo, que o estar fora de si é o estar sem razão, portanto, é estar sobre sensações. Então, essa concepção da sensação como aquilo que leva à falha, que leva ao erro, ela passa a ser modificada, porque ela, na realidade, é a forma como nós construímos as nossas percepções de mundo, né? Então, isso é um movimento que começa a adquirir uma força muito grande a partir dos anos 80 para cá. Hoje, por exemplo, se fala em enação, se fala, por exemplo, que o ato de perceber não é um ato passivo, que, na verdade, nós nunca percebemos nada como recebendo aquilo gratuitamente da natureza, mas que todo ato de percepção já é um ato de transformação, que é um ato de apropriação do objeto. Então, o Ava Noah já vai começar a colocar essas questões, que é uma concepção mais enativista da percepção, ou seja, a ideia de que as relações se constroem no ambiente e na relação do corpo humano, na relação do corpo, do organismo, né, com o mundo. A gente nem pensa só no humano, a gente está pensando agora no organismo como um todo, em que ele vai constituir essas relações com o ambiente no qual vive. Então, compreende a linguagem nessa relação com a produção de sentido e vê a linguagem como fundada por essa experiência de mundo, né? Desse modo, considerando o aparato perceptivo, compreende a natureza corpórea ou a corporificação da linguagem. Você pode ver que vocês podem ver que muitas das metáforas que a gente utiliza, ela está baseada nessas percepções, né? Eu comento muito com os alunos quando você fala, por exemplo, nossa, você está muito azedo, né? Então, azedo é uma percepção do paladar, de uma experienciação que você faz com determinado tipo de alimento, com determinado tipo de fruta, por exemplo, e que você, metaforicamente, transfere, né, para se referir a uma pessoa, né? E pode se referir, inclusive, à fala dessa pessoa. Suas falas estão amargas, né? Suas falas estão ácidas. Então, são formas que você vai sustentando, mostrando o quê? Como que o meu corpo me ajuda a conceituar objetos, né, abstratos. Então, imagina você falar assim, nossa, sua fala foi muito dura. Dura é uma percepção tátil, né? E, no entanto, você transfere essa percepção justamente para o ato de falar, ou para as emoções. Suas emoções são muito duras, você é muito fria. Então, você começa a ver como que essas metáforas estão distribuídas pela língua. Por isso que o Lakoff, nos anos 80, vai dizer justamente isso, né? As metáforas pelas quais vivo, né? As metáforas deixam de ser meros artifícios literários, como era descrito antigamente, ou mero artifício retórico, e passa a ser uma composição da nossa vivência comum, ou seja, a metáfora passa a ser considerada dentro da linguística cognitiva, a partir de Lakoff, nos anos 80, como um processamento cognitivo de
apreensão e organização do mundo. É como eu constituo conceitos a partir dessa relação com esse mundo, né? Então, a linguística cognitiva ela vai se trabalhar justamente nessa direção. Então, como eu já tinha colocado para vocês, essa perspectiva surge a partir da discussão sobre o programa chomskiano, né, como está nesse slide aí. Vai compreender, os estudiosos compreendiam que o modelo gerativista era necessário que tivesse uma concepção semântica da língua que considerasse o indivíduo e suas capacidades cognitivas. Que capacidade cognitiva a gente está falando? Por exemplo, a visão, a capacidade de enxergar. Você pode ver que nós utilizamos metaforicamente, né, um dos verbos que a gente mais utiliza para várias opções é o verbo ver, né? A gente fala, agora eu vejo do que você está falando. Eu vi as suas observações, né? Quer dizer, esse ver aí, né, logicamente, você está trabalhando com uma percepção que é um sentido corporal, a capacidade de ver, mas ele é metaforicamente constituído, né, como uma capacidade de compreensão. Então, ele se refere muito mais a uma ação cognitiva, né, da percepção, do compreender, do que é o ato de ver em si. Então, isso aí mostra como que esses movimentos da linguística cognitiva vai avançando, né? Então, a contribuição que o gerativismo vai dar, está no 5º slide, né? O gerativismo contra o qual esses pesquisadores se opunham. Qual que era a oposição básica dos opositores a Chomsky, né, que eram, inclusive, gerativistas? O Fillmore, por exemplo, né, que vai ser um dos criadores da teoria dos frames dentro da linguística cognitiva, foi ele que foi um dos responsáveis pela noção da teoria de casos dentro do módulo sintático da teoria chomskiana. Então, a teoria chomskiana ela é dividida em vários módulos. Um dos módulos seria a teoria dos casos, e essa teoria dos casos foi elaborada justamente por Fillmore. E o Fillmore é um dos linguistas que se tornaram cognitivistas, que se afastaram do gerativismo, buscando dar essa força maior para a semântica, procurando compreender como que a semântica, né, o sentido era importante, que ele não estava necessariamente amarrado à estrutura, que a estrutura, na verdade, ela existe para a expressão desse sentido, né? Então, qual que era a questão, então? A visão que o Chomsky tinha era que a natureza mental da linguagem marcava uma diferença essencial, mais especificamente, a dependência ou independência da língua das faculdades cognitivas gerais. Então, o fato de Chomsky colocar que a linguagem era um módulo independente, isso é um dos aspectos contra os quais a linguística cognitiva vai se colocar. Então, Chomsky compreendia a linguagem como independente, contudo, para a linguística cognitiva que surgia, a linguagem estaria integrada à cognição. Você não tem como pensar a linguagem sem pensar a cognição. Como pensar a linguagem sem pensar os processos de percepção, que são processos cognitivos, né? Então, a linguagem está ligada, basicamente, às faculdades mentais. Elas estão integradas a essas faculdades, né, aos processos cognitivos. Então, tudo que é da linguagem é um processo de organização do mundo, de produção de significação, que nos orienta na nossa atuação no mundo. Ok? O slide 6, né? Essas posições é que vão levar esses autores, né, o Johnson, Lakoff, são os autores iniciais da teoria da metáfora, né, o Langecker, que vai propor postulados fundamentais e distintos. Dentre esses postulados, prevêem considerar a importância da semântica para a compreensão da linguagem humana, né? Desse modo, a linguística cognitiva surge na Califórnia a partir dos trabalhos de Lakoff, em Berkeley, e um dos principais representantes da extinta semântica gerativa, e dos trabalhos de Langecker, San Diego, que também, no passado, esteve ligado ao gerativismo. Em 1987, né, ocorre um acontecimento fundamental, que seria a publicação de 2 grandes livros, né, que se tornam finais na discussão do cognitivismo, da linguagem, na perspectiva da linguística cognitiva. Seria Women, Fire and Dangerous Things e Foundations of Cognitive Grammar, né? Esses 2 livros, né, eles se tornam fundamentais, são esses livros aqui, né? Esse primeiro, né, vai postular a questão da teoria dos protótipos e vai desenvolver todas as discussões, o que as categorias revelam, né,
sobre a mente. Esse outro, né, que seriam os pré-requisitos teóricos, são 2 volumes, e esse, né, que seria o corpo na mente, né, em que o Johnson vai falar sobre o que ele vai chamar de sequestro do corpo, né, que o corpo foi retirado da mente para poder colocar a mente separada. Inclusive, era um projeto cartesiano, né, onde se fala, penso, logo existo, né, eu coloco o corpo e a mente em lugares separados, como Chomsky também imaginava, já que ele também é um cartesiano. Dos livros do Chomsky são justamente isso, linguística cartesiana, né? Então, o Johnson vai começar justamente a discutir esse corpo na mente, né? Ou essa mente no corpo. Então, mostrando que essas duas coisas, né, o corpo não pode separar. Daí, né, o título, né, o corpo na mente, e com a base corporal do significado da imaginação e da razão, ou seja, compreendendo que razão, imaginação e sentido, né, isso tem uma base corporal. Daí a noção de corporificação. Então, a gramática cognitiva, né, a linguística cognitiva, ela se funda nessa concepção do sentido corporificado, da linguagem quanto corporificação. Então, o corpo humano assume um espaço importante dentro da produção do conceito e dos conceitos na linguagem. O outro, né, aqui é só uma citação, né? Esse livro, né, Women Fighting Dangerous Things, vai assumir uma importância fundamental por expor uma série de conceitos básicos, né, do cognitivismo, como o experiencialismo, a categorização, protótipos e a teoria de nível básico, bem como modelos cognitivos idealizados ou categorias radiais, que são formas de percepção de mundo e formas de como você vai classificar, né, ou vai organizar esse mundo no qual a gente, que é o nosso entorno, né? Aí no slide 9, né, a gente vai tentar separar um pouco isso. Então, a linguística cognitiva adota um ponto de vista filosófico, que Lakoff e Johnson chamaram de experiencialismo, ou realismo experiencial, em contraste com o objetivismo. Então, um paralelo que a gente pode traçar para o objetivismo, né, o conhecimento é independente do suporte. Daí essa ideia do conhecimento como uma abstração, essa ideia de que nós temos um cérebro, esse cérebro se separa do corpo, esse cérebro é capaz de pensar, de construir um conhecimento, e o nosso corpo, ou o suporte que é responsável por esse corpo, por esse conhecimento, ele é independente, ele não teria nenhum papel. Né? Tanto é que o objetivismo ele pressupõe o que é conhecer. É igual ao computador. Conhecer é você saber trabalhar com símbolos, né? Fazer cálculos simbólicos. Então, isso é que seria a razão, calcular. Por isso que a gente fala muito em razão nessa perspectiva quase matemática, né? De que você estaria fazendo cálculos de significação. Então, o ser humano é um manipulador de signos, né? Aí você pode ver que a inteligência artificial, de certa forma, ela acredita nisso. Tanto acredita nisso que ela constrói um computador que manipula signos, né? Nós acreditamos, né, muitas pessoas acreditam que todas essas novas tecnologias que surgem no computador vai chegar a um ponto que vai superar o ser humano, né? Várias pessoas acreditam nisso. Mas seria isso se você imaginasse esse ser humano como esse manipulador de signos, esse ser humano como uma máquina que só manipula símbolos, né? E, portanto, pensar é manipular símbolos abstratos relacionados com o mundo. Daí a concepção do Chomsky de semântica, em que ele coloca uma forma lógica. O que é uma forma lógica? Se você fala, o menino chutou a bola, o que você pode dizer do ponto de vista semântico dessa frase, se você está numa perspectiva chomskiana? Apenas uma forma lógica. Existe X, X é igual ao menino, de tal forma que X chutou a bola. Se você quiser fazer uma descrição completa, né, você teria que falar que existe o processo chutar, que existe Y, que é a bola, etc, etc. Isso é uma coisa que o computador faz. Quem começou com o computador igual eu, que sou mais velho que vocês, né, que a maioria aí com certeza, quando eu comecei a mexer com o computador, a gente tinha que aprender base, tinha que aprender a sintaxe de computador, né? E quando você aprendia isso, quando você errava, vinha lá assim, erro de sintaxe. Que sintaxe era essa? Era esse cálculo matemático, né? Esse ordenamento lógico
e você mandava do 0 ao 1. Né? Então, era isso que você fazia. Então, nessa concepção, o ser humano faria isso. Nosso cérebro faria apenas isso. Você está desconsiderando aí o quê? As sensações humanas. Está desconsiderando aí que o modo como eu penso o mundo, esse modo, ele é funcional por causa das minhas sensações. Você não é capaz de compreender os últimos 4 anos que nós vivenciamos de uma política arrasadora se você não levar em consideração as emoções. Como é que essas emoções funcionaram? Não foi só a razão. Você não consegue compreender isso. Né? Então, não é uma mera manipulação de signos. A mente humana funciona como um computador, e assim o pensamento é independente, o que significa afirmar uma racionalidade independente da natureza humana. Então, tem que imaginar que a nossa razão é totalmente independente da nossa natureza. Né? O pensamento é atomístico, ou seja, nós dividimos os objetos que percebemos, nós somos capazes de fazer análise milimétrica e você vai recortando os objetos. Né? Isso é um ponto fundamental no qual, basicamente, a linguística cognitiva vai rever, adotando, né, assumindo, por exemplo, a perspectiva da psicologia da Gestalt. Né? Você tem que imaginar que você não está num processo atomístico de unidades totalmente isoladas, mas na compreensão de um todo. Né? Outra crença dos objetivistas é que o pensamento segue uma estrutura lógica e pode ser formalizado e descrito a partir de condições de verdade. Né? A ponto de você ter discussões sobre a significação de que aquilo que não estava sobre as condições de verdade, né, não faria sentido. Então, suponhamos, se você falasse, por exemplo, o rei careca do Brasil, né, Brasil não tem rei, Brasil não tem, e muito menos, né, se você não tem rei, você não pode ter um rei careca. Né? Então, logicamente, essa frase não teria sentido. Não teria sentido por quê? Porque não atende às condições de verdade. Né? Se não atende às condições de verdade, não produziria sentido. Então, tudo isso está dentro desse conceito objetivista, em que tudo pode ser formalizado e pode ser descrito. Né? Por isso, é aquela questão da lógica. A linguística cognitiva, por outro lado, ela vai repensar isso numa perspectiva do experiencialismo. Por quê? Porque se você começa a colocar, olha, a linguagem e o pensamento estão imbricados, integrados ao nosso corpo, integrado em nossos processos cognitivos. Né? A linguagem ela é um processo cognitivo. Você começa a pensar dessa forma, o corpo assume uma importância. O que o corpo faz? O corpo experiencia. Experiencia com o quê? Como eu falei, né, experiencia com os nossos órgãos sensório-motores. Que órgãos são esses? Né? Nossa visão, nossa audição, nosso paladar, nosso tato, nosso olfato. Né? Quando você fala, por exemplo, isso cheira mal, né? Você está usando o quê? Isso é uma metáfora. Ninguém para e pensa se é uma metáfora. Não, mas é uma metáfora. Né? É uma expressão metafórica. É uma expressão metafórica por quê? Eu trago uma experienciação, né? Eu trago traços, eu mapeio sobre um objeto, algum comentário que foi feito, alguma coisa que eu vi, eu mapeio sobre esse objeto uma sensação, né, que eu tenho, que é do cheiro. Que cheiro? O cheiro ruim. Né? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando uma percepção que eu tenho, que é abstrato, tentando dar a ele uma certa concretude, a partir do quê? De uma experiência do meu corpo. Se vocês começarem a examinar, vocês vão perceber que uma boa parte da nossa linguagem é isso. Né? Até mesmo as metáforas, as preposições, aquilo que a gente chama de estruturas gramaticais, elas vão atender a esse funcionamento. Então, para o experiencialismo, o que acontece? Né? Para esse saber é resultado de uma experiência humana. Então, o conhecimento depende da estrutura que conhece e, portanto, o conhecimento não é independente do suporte. Então, o conhecimento ele depende da estrutura de quem conhece, daquele sujeito que conhece, daquilo que conhece. E, portanto, ele não pode ser independente do suporte. Então, quem conhece, com o corpo que conhece, esse conhecimento é resultado disso. Assim, conhecemos o que nossa experiência permite que conheçamos. Ou seja, o corpo humano determina a forma e as possibilidades do conhecimento. E, portanto, o pensamento possui natureza corpórea. E a racionalidade humana está fundada na experienciação do corpo.
Pensamento possui propriedade gestáltica, portanto, não é atomístico, o que implica reconhecer seu caráter holístico. O pensamento percebe o todo. Se você está descendo a rua, você vê um acidente de carro, você não percebe os indivíduos isoladamente, você não percebe o carro isoladamente, né? O que você percebe é uma cena, você percebe um todo. Esse todo, né, ele é uma projeção de uma figura em cima de um fundo. Né? Então, isso é a propriedade Gestalt. Você não vai perceber as coisas atomisticamente e depois somar as coisas para você dizer desastre. Você percebe essa imagem como um todo. O pensamento, portanto, é imaginativo, é conceitual, o que implica dizer que ele só pode ser descrito em termos de modelos cognitivos. Ele não pode ser descrito por formas lógicas, ele não pode ser descrito por estruturas lógicas. Segue que, para o experiencialista, o pensamento possui uma estrutura ecológica. Tudo está ligado, tudo se movimenta na mesma direção. Né? E, portanto, compreende que tudo, o todo, não se caracteriza pela soma de suas partes. Aí você tem um todo, e é esse todo que você está considerando nessa relação entre eles. Ok? Podemos, então, pensar os postulados fundamentais da linguística cognitiva. Primeiro, né, a linguagem possibilita a conceituação e a interação entre os indivíduos. E, por isso, o estudo da linguagem deve considerar sua função cognitiva e comunicativa interacional, o que implica também que a linguística cognitiva é uma abordagem teórica baseada no uso da linguagem, ou seja, uma operação cognitiva e um processamento de informações. Então, a linguística cognitiva ela vai ter que olhar os dois lados, né? Que nós somos sujeitos conscientes, que a gente estabelece relações e que a gente constitui conceito a partir das nossas experienciações. Né? Então, a questão da intersubjetividade, ela assume um grau extremamente importante. A gente já não vai pensar muito, por exemplo, em interação, né? Porque a gente vai imaginar, bom, interação você interage com qualquer coisa, mas a relação na linguagem se dá entre sujeitos, portanto, você pensa em intersubjetividades, subjetividades que se colocam e não interações pura e simplesmente, né? Então, a linguística cognitiva considera a categorização como um processo mental de organização do pensamento. Então, o que é categorizar? Categorizar é organizar o pensamento. Categorizar é você organizar os modos, né, de significação do mundo. Contudo, necessita pensar que essa categoria não se define por condições necessárias e suficientes. O que é você pensar as categorias como condições necessárias e suficientes? Para quem faz letras, por exemplo, é só você pensar nas categorizações que você tem. Lembram, né? A gente fala de substantivo como palavra que dá nome aos seres, né? Pegando assim um conceito de gramática bastante básico, né? Todo mundo reconhece que nuvem é um substantivo. Dificilmente você vai encontrar alguém que não reconhece que nuvem é nome de alguma coisa. Pode até não saber a palavra substantivo, mas uma criança sabe que nuvem é nome de alguma coisa, né? Mas o que é coisa, né? Então, você não tem como você delimitar, você não tem condições necessárias e suficientes para você definir isso, porque nuvem não é igual a porta, né? Embora os dois sejam nomes. Então, você começa a ver que as categorias não podem se definir por condições necessárias e suficientes, não podem ter fronteiras totalmente delimitadas, né? Como se você tivesse um descontínuo entre uma e outra, né? Essas condições delimitam fronteira entre as categorias cognitivas, criando uma perspectiva descontínua acerca dos objetos do mundo. Contudo, o que define um processo de categorização, se você está pensando na linguística cognitiva, né? E, portanto, as categorias são estruturas conceituais, relações prototípicas e semelhança por família, garantindo a continuidade e, consequentemente, fronteiras difusas entre categorias. Então, esse movimento da linguística cognitiva é justamente para você pensar como eu categorizo o mundo. E se eu estou pensando em linguagem, eu estou pensando em conceituação. Se eu estou pensando em conceituação, eu estou pensando em categoria. Pensar em categoria é situar os objetos em determinados grupos. Como que eu situo esse objeto em determinados grupos?
até antes da linguística cognitiva, por exemplo, né, você seguia-se muito uma visão quase aristotélica, em que você imaginava limites demarcados entre os objetos, né? Aí a Roche, né, Catherine Roche, ela vai fazer um trabalho dentro da psicologia e vai mostrar que essas categorias não se definem de uma forma flexível. Por exemplo, se eu pedir para vocês pensarem uma fruta, né, qual fruta vocês vão pensar? Essa fruta, por exemplo, ela representa o conceito de fruta. Mas tem outras coisas que vão estar aí. Que é a velha pergunta que se faz: tomate é uma fruta, tomate é um legume? São as brincadeiras que se fazem onde você localiza esses objetos. Claro que você tem essa pergunta quando você compreende as categorias como limites pré-definidos por condições necessárias. Então, os objetos têm que ter determinadas características. Então, como você interpreta que uma galinha é uma ave, que um pássaro é uma ave, que um pinguim é uma árvore, um tucano é uma ave, entendeu? Que são elementos totalmente distintos, que as categorias, que os traços que definem esses objetos são traços bem distintos, né? Mas, no entanto, ninguém vai negar que uma galinha é uma ave, que um pinguim é uma ave, né? Então, nós reconhecemos isso, porque o nosso cérebro capta e categoriza esses objetos, mas não por um princípio de descontinuidade, por um princípio em que você imagina condições necessárias, condições suficientes, traços que não são, que valem para todos. Só pode ser uma categoria se você tiver todos os traços. Se você não tiver todos os traços, você não pode entrar naquela categoria. Então, essa visão de fronteiras muito delimitadas, ela cai por terra quando você conhece, né, ou quando você adota uma concepção experiencialista. Eu estou experienciando o mundo nas suas relações. Então, você começa a pensar as categorias como estruturas conceituais que se constituem culturalmente, que se constituem na sua relação com o mundo. Então, para a teoria cognitiva, as categorias são unidades culturais, definidas pelo uso, e expressam o sentimento do falante acerca do mundo. Então, eu categorizo o mundo, né? O mundo não está pré-categorizado, sou eu que vou categorizar esse mundo. Então, todas as brigas que a gente tem, que levam ao racismo, que levam ao sexismo, que leva à homofobia, à transfobia, são formas de categorizações, né, que não é capaz de perceber que essas categorias se constituem na vivência do sujeito, né? Então, não são categorias pré-definidas. Os traços, né, não são condições estritamente necessárias para você definir as categorias, os objetos no mundo, o modo como esses objetos se organizam, né? No mundo que não tem limites certos e se caracteriza em um contínuo de semelhança. Aí está retomando o conceito do Wittgenstein de semelhança por família, né? Porque nessas questões ele vai dizer a filha pode se parecer com a mãe pode se parecer com o avô, com o bisavô, mas não necessariamente a filha vai ter tanta semelhança com o avô, tanta semelhança com o bisavô, por exemplo, né? Mas você percebe essa semelhança, que é uma semelhança por família, né? Por alguns traços que você consegue recuperar. Então, no slide 12, né, a linguagem é, por natureza, simbólica. Então, esse é um outro princípio, né, outro postulado da linguística cognitiva. E sua função é significar de modo a possibilitar conceitualizar as nossas relações com o mundo em nosso entorno. É isso que é a linguagem, né? A linguagem não é uma mera estrutura para se estudar na sintaxe. Ela não é uma coleção de palavras, né, que estão perdidas no nosso cérebro aqui, esse léxico parado, né? Ela é dinâmica, ela não é estática. Por quê? Porque ela é que vai possibilitar a gente conceituar as nossas relações com o mundo. E essas relações, elas estão sempre em movimento. Elas não são relações fixas. Então, com isso, precisa possuir uma forma para simbolizar. Então, se a linguagem ela cumpre essa função de conceituar o mundo, né, como símbolo, como modo de organização, ela precisa ter uma forma de expressão. Essa forma de expressão é a gramática, são as estruturas. Mas a estrutura é apenas uma resposta a essa forma, né? Eu gosto muito de citar para os alunos uma frase do Saussure, que ele fala que nós usamos os sons por acaso, porque nós sempre achamos que a linguagem é o som que vocês estão ouvindo, né? Não é o som que você está ouvindo. A linguagem é uma atividade que é interna.
e que ela pode se manifestar através de qualquer materialidade, né? Então, o mudo, ele não tem a materialidade da voz, ele não tem a materialidade do som, mas ele fala. Por que ele fala? Porque a sua atividade linguística se manifesta na sua gesticulação, se manifesta no gesto, se manifesta no visual e não no acústico. Então, isso mostra para a gente o quê? Que a questão da língua, ela precisa ter uma forma, né? Ela tem que ter uma materialidade para que ela possa simbolizar. A natureza dessa materialidade é um acaso histórico, né? Ela é um acaso, pura e simplesmente, né? Certo? Quer dizer, ela não é necessariamente uma obrigatoriedade. Por isso, quando a gente fala na fonética em aparelho fonador, a gente diz que o aparelho fonador não existe, ele é uma conjunção de vários aparelhos humanos, como o aparelho respiratório, que visa o quê? Que ele é utilizado numa segunda função, que é a produção de sons. Mas nós não temos a língua para poder movimentá-la dentro da boca para produzir um ou outro som. Não é essa a função da língua, né? Então, isso mostra para a gente como que a linguagem ela está integrada e como o corpo tem uma importância nisso e como a gente não pode pensar a linguagem pensando apenas na forma, né? A forma é necessária porque ela materializa a linguagem, né? E a linguagem ela é a conceitualização das relações possíveis no mundo. Ela é o processo de construção da significação. Então, a gramática é a estruturação do conteúdo semântico. E esse conteúdo é um conceito fundamental, né? Ou seja, o significado é que é o fundamental. O Bakhtin vai dizer com muita propriedade que nós não ouvimos palavras, nós não ouvimos frases, nós não ouvimos sons. O que a gente ouve são emoções, são dores, são tristezas, são desejos. É isso que a gente ouve, e não palavras, né? Por isso que ensinar uma língua, pensando em ensinar estruturas, ou corrigir uma criança que está desenvolvendo a sua linguagem, não vai surtir efeito, né? O efeito só vai surtir quando o outro, né, na convivência com o outro, é que ele vai constituindo e construindo a linguagem, né? Por isso, todos nós aprendemos a falar no início e falávamos assim, fazerei, fazi, né? Trazerei. Por que a gente deixa de falar trazerei e passa a falar trarei? Deixa de falar fazerei e passa a falar farei, né? Não é porque um professor de português me ensinou, não é porque meu pai me corrigiu, né? Mas é porque, na convivência com a comunidade, essa estruturação gramatical começa a se organizar, né? Então, isso é uma diferença muito grande da gente perceber. Então, a gramática, ela caracteriza-se justamente por isso, né? Como um conjunto de unidades linguísticas, utilizadas para categorizar eventos, estados, processos e entidades, né? A partir do quê? A partir de um conteúdo semântico. É o significado que faz isso. E esse significado não é derivado da análise gramatical, né? A análise gramatical existe para poder constituir esse significado, ou para materializar esse significado. Não parece, portanto, interessante separar o componente gramatical do componente semântico, na medida em que a gramática não se caracteriza por ser um nível formal, autônomo, como proposto pelo modelo gerativista. Ponto importante, a linguagem está ligada à experienciação do mundo. Então, isso a gente repete o tempo todo, você pode ver que uma das coisas que eu mais falo, porque é aquilo que a gente tem, que é aquilo que é o diferencial mesmo, o corpo, né? O lugar do corpo na produção de sentido. É isso que é fundamental, né? Este aspecto previsto pelo experiencialismo compreende que a linguagem, assim como outras faculdades cognitivas, está relacionada com a experiência dos indivíduos e de seu contato com o mundo. É isso que torna a linguagem. Tem um livro muito interessante, de Paolo, que se chama Corpus Linguísticos. O foco dele é justamente discutir essa questão do corpo e a sua relação com a linguagem. Isso é fundamental, você pensar nessa experiência e pensar como a gente constitui conceitos, porque nós estamos experienciando esse mundo. Experienciando como? Experienciando através dos nossos órgãos sensório-motores. Ok? Toninho, antes de eu passar rapidinho, a gente está aproximando do tempo, tá?
O pessoal, principalmente que não for da área da letra, se quiser deixar alguma dúvida, a gente consegue tirar ela para vocês, tá bem? Foi bom você falar que eu dou uma agilizada em alguns pontos. Então, considera aí na página, no próximo slide, o 13, eu vou direto no exemplo, né? Observe esse exemplo aí, né? A gente está falando de estrutura gramatical, falando de estrutura da língua, né? Então, ó, no finalzinho, essa composição que você tem, ao entardecer, o homem bateu as botas, uma unidade inteira, uma expressão idiomática, em que bater as botas significa morrer. Ao entardecer, o homem bateu os sapatos, né? Que já é uma unidade composicional, logicamente, ninguém vai pensar que bater os sapatos é morrer, né? Então, uma estrutura sintática, ela tem essa organização, né, de um lugar. Se você for na página, no próximo slide, né, outras questões, né, ó, de ordem estrutural, no entanto, na maioria das vezes, reflete uma estrutura sistemática a partir do nosso sistema conceitual. O que dizer de enunciados como: seu aniversário está chegando, meus trabalhos estão cada vez maiores, eles pareciam inimigos, mas estão ainda mais próximos. Seu aniversário está chegando. Quando a gente fala na corporificação, a gente está imaginando isso. O que é chegar? É movimento, pressupõe um movimento, né? Então, quando você fala está chegando, é como se o aniversário estivesse caminhando em sua direção, e a gente é capaz de perceber esse sentido porque o verbo chegar, ele está dentro do nosso movimento, do movimento do corpo humano, né? Meus trabalhos estão cada vez maiores. Então, você tem uma dimensão de tamanho, entendeu? Que você está remetendo para trabalho, que não é necessariamente tamanho como a gente compreende tamanho enquanto dimensão física, mas é a percepção que a gente tem e nós somos capazes de fazer uma compreensão disso. São frases do cotidiano, né? Eles pareciam inimigos, mas estão cada vez mais próximos. Também você está pensando no quê? Novamente, você está pensando numa distância. Assim como chegar, você pensa em distância, você pensa que existe um objeto A, existe um objeto B, em que esses objetos estão distantes, mas se um está chegando, ele está se aproximando, né? Então, a relação entre as pessoas, né, no caso dos inimigos, a relação de amizade, se metaforiza, né, pelo processo de proximidade, pelo processo de estar junto no espaço. Então, isso é o tempo todo a gente está fazendo essa preocupação. Considere, por exemplo, esse desenho aí, né, essas duas fotozinhas. Se você fosse fazer uma descrição dessa foto, né, o que você diria? Né? Uma perspectiva do que está acontecendo. Provavelmente, uma frase que você diria é: o gato está sobre o tapete, ou está em cima do tapete, os cachorrinhos estão em cima do banco. Embora seja verdade que o tapete está debaixo do gato e que o banco está debaixo dos cachorrinhos, nós jamais falaríamos isso, né? Dificilmente você falaria: o tapete está debaixo do gato, ou o banco está debaixo do cachorro. Por quê? Porque uma figura que se projeta, né, e um fundo que se estabelece. Depende do quê? Depende de qual é o modo como eu estou conceituando esse mundo. Então, quando você pensa, por exemplo, qual é o lugar, talvez, de uma linguística cognitiva, de percepções cognitivas para dentro de uma discussão do discurso. É que a perspectiva em que você olha, né, ou como você projeta uma figura no fundo, necessariamente traz implicações culturais, traz implicações de valores, né? Então, são questões que podem ser discutidas e que estão começando a discutir agora. Qual é o lugar da cognição no discurso, né? Então, aqui é só uma descrição disso que eu falei para vocês, né? Então, não tem muita questão. Então, agora podemos, né, pensar que a linguística cognitiva sua origem e princípios. Aí, no segundo parágrafo, dizer que o pensamento tem propriedade gestáltica implica reconhecer no enfoque da Gestalt a lei da pregnância, né? Ou seja, a lei de que existe alguma coisa ali que se sobressalta, né? Seria pregnância, seria gravidez, né? Existe alguma coisa que presume que a percepção humana atua de forma a organizar os elementos em uma forma estável e coerente. Alguns princípios contribuem para a percepção, tais como proximidade. Então, quando você vê o gato, você vê o tapete, você vê os cachorrinhos, você vê o banco, né? Então, proximidade que estabelece que, diante de um conjunto de objetos, tendemos a ver que os objetos juntos formam um grupo.
Então, você vê um monte de pessoas juntas, você entende que aquilo ali é um grupelho que estão conversando sobre alguma coisa. Você não vai olhar atomisticamente várias pessoas. A proximidade faz com que você interprete aquilo como um todo. Semelhança. Se a gente vê um conjunto de objetos que tem semelhança, você imagina que eles participam de uma mesma categoria, que eles fazem parte de um mesmo grupo, né? Continuidade. Consideramos as formas contínuas em detrimento das formas descontínuas. Se você imagina um desenho que está faltando pedaços, você é capaz de construir aquele desenho. Por isso que a gente vê uma foto rasgada ou faz um quebra-cabeça, você é capaz de identificar. Por quê? Porque a gente é capaz de dar continuidade. Nosso cérebro funciona nisso. Ele é capaz de dar continuidade para essas descontinuidades para construir um todo. Por quê? Porque a gente está sempre buscando essa simetria. A gente está sempre buscando o quê? O todo, né? Daí essa ideia de uma visão mais holística. A linguagem é isso. A linguagem você está buscando justamente esse encontro que vai fazer o todo. Então, um outro princípio da simetria. Percebemos objetos que formam imagem no entorno de um centro. Então, a gente sempre caminha nisso. Então, quando a gente está pensando na teoria dos protótipos, por exemplo, você está pensando, olha, existe um objeto que é prototipo. Então, se eu pensar, por exemplo, numa fruta no Brasil, banana, né? Eu acho que a gente teria uma dificuldade de pensar maçã, embora a gente saiba que maçã é uma fruta. Mas você está pensando em Brasil, você está escolhendo uma fruta que seria talvez mais representativa. Então, essa fruta, que é o protótipo, né, da fruta, né, a simetria vai fazendo com que os objetos que mais se aproximam dela, né, vai mais se constituindo, se aproximando desse centro que é a banana, né, para se tornar o quê? Para a gente poder dizer, ó, isso é uma fruta, né? Então, o que vai fazer o conceituar é essa aproximação cada vez mais das imagens do entorno na direção de um centro. Ou seja, sempre buscando o quê? A constituição de um todo. Aqui tem umas imagens da Gestalt para vocês virem, né? Observa essa aí, né? Essa aqui todo mundo já conhece, essa primeira, acho que dificilmente vocês não devem conhecer, né? É você identificar uma senhora, identificar uma jovem, né? Quando você olha assim, o que você vê primeiro? Vocês podem ver que depois que vocês pensem, né? Se fosse uma sala de aula, eu ia perguntar primeiro o que vocês viram, né? Pensem o que vocês viram, né? Na segunda foto, essa pessoa negra, ela está de lado ou ela está de frente? Então, a questão de você ter uma figura que se projeta sobre um fundo. Então, como você está projetando essa figura? Então, isso requer essa visão, né, da Gestalt, da projeção dessa figura. Se você vê a próxima, aí, o que você consegue enxergar, por exemplo? Você tem uma taça, você tem uma árvore, e você tem alguém tocando saxofone, por exemplo. Mas o que você tem mais? Quer dizer, são as figuras que estão projetadas, e ao estarem projetadas, coloca outras figuras no fundo, né? Se a gente pensa no funcionalismo, quando a gente pensa na análise crítica do discurso, por exemplo, a gente vai ter sempre isso, né? Aquilo que é projetado, muitas vezes, apaga o que está no fundo, né? Então, se você observar, né, na taça, se você desconsiderar a cor escura e se centrar nas cores claras, você percebe a construção de dois rostos, né? Se você pensar na árvore, né, e olhar a parte clara e começar a observar as formas e como as formas constroem, você vai ver um gorila, né, e você vai ver um tigre ou um leão, né, do outro lado. Se você considera esse saxofonista, né, que está sendo projetado como figura, você vê, e começar a observar como ele se estrutura, você vê uma mulher, né? Quando você considerar o escuro, considerar só a parte branca. Então, como é que você percebe isso? Como é que o cérebro constrói isso? Ele não constrói identificando átomos, identificando os pedaços, porque se eu for identificar os pedaços, eu vou identificar aquilo que foi projetado. Mas quando ele consegue perceber o todo, ele começa a fazer essas identificações, né? Então, é isso que é interessante quando a gente pensa na linguagem. Ok? Assim, ó, de uma perspectiva experiencialista, o pensamento tende a considerar que os objetos juntos formam um todo, mas também que nessa formação buscamos juntar elementos que sejam semelhantes, construindo uma continuidade
para formar um todo, o que implica ver os elementos como fechando-se de modo a constituir uma completude, o que, por fim, ocorre a formação de imagens. Então, é assim que deve funcionar a questão da linguagem, como eu percebo, como eu organizo, eu percebo os objetos, eu organizo esses objetos, eu busco nesses objetos as semelhanças, buscando as semelhanças eu começo a desperceber as continuidades, porque se eu for perceber as continuidades, as frases perdem o sentido. Né? Por quê? Porque o tempo todo a gente está trabalhando com estruturas metafóricas. O tempo todo a gente está usando. Como é que eu vou compreender uma frase, como eu falei com vocês, essa pessoa está amarga? Eu só posso perceber se eu imaginar relações que se constituem por semelhança ou relações que não se constituem por descontinuidade. Por quê? Porque se eu pensar em descontinuidade, eu não posso imaginar fala construindo uma representação com amarga. Tá? Se eu pensar atomisticamente, são coisas que não vão funcionar. Mas o meu cérebro organiza isso para categorizar um tipo de fala de um determinado sujeito a partir de uma experienciação física que eu tenho. Então, é isso que vai me dar essa posição. Então, a categorização, ou os objetivistas, eles têm categorias lógicas, né? Por isso que é uma forma lógica, por isso essa função, esse prior da razão. O experiencialista, ele já busca categorias mais naturais. A teoria do protótipo, não é necessário que os membros de uma categoria tenham as mesmas propriedades. Então, isso é uma questão do protótipo. Por quê? Porque o protótipo você tem um elemento que ele é o protótipo, que ele é o fundamental, que ele é aquele que constitui todas as características. Isso pode ser definido culturalmente, como eu falei com vocês. Banana é uma fruta que eu diria. Se você perguntar para assim, uma fruta, provavelmente a maioria dos brasileiros vão falar banana. Então, você define, banana é o protótipo de fruta no Brasil. Então, à medida que as outras frutas, né, os outros objetos que a gente considera fruta, não tem todas as propriedades da banana, não tem todas as características da banana, mas vai ter alguma. Quanto mais se aproxima da banana, mais vai se definindo como fruta. Tanto é que tem elementos que a gente não considera fruta porque não se aproximam tanto. Né? Então, ou seja, existe um centro, que é o protótipo, e os outros elementos na periferia que vai se aproximando desse centro. Então, a teoria dos protótipos, a semântica dos protótipos, que é um dos quadros dentro da linguística cognitiva, né, surge como uma alternativa para explicar o que não poderia ser explicado pela semântica lexical. Em contraste com o objetivismo, que seria uma visão clássica, a linguística cognitiva adota, como vimos, um ponto de vista filosófico denominado realismo experiencial. O protótipo possibilita esse ponto de vista do realismo experiencial. Né? Por quê? Porque ele não está pensando no corpo em alguma coisa abstrata, ele está pensando na minha experiência e como esses objetos vão se aproximar de um determinado centro. As estruturas conceituais vêm da nossa experiência corporal. O pensamento não é composicional, mas tem propriedades estruturais. Por isso que não pode ser atomístico. Tá? Não é composicional. Quando você fala ele bateu as botas, se eu pensar composicionalmente, eu nunca vou chegar ao sentido de morrer. Eu só chego ao sentido de morrer porque o meu pensamento nessa estrutura não compreende aquela estrutura como composicional, né? Mas compreende aquela estrutura como um todo. Mas pressupõe relações estruturais. Tem que ter. Elas são aquilo que vai expressar. Pensar é muito mais do que manipular símbolos abstratos, como faz o computador, como faz a inteligência artificial. O objetivismo e o experiencialismo, a categorização é o problema fundamental. Então, o que está no objetivismo e no experiencialismo é justamente a categorização como esse problema fundamental. Né? Aí tem a questão dos efeitos, né? Porque a gente pode ter distorções, né? E isso leva a efeitos de prototipicidade, não vou entrar muito nos detalhes, mas é sempre pensar o seguinte, olha, o protótipo é o melhor exemplo da categoria. Né? E vai sempre fazer o quê? Você vai ter sempre esse exemplo no protótipo ali no centro e os elementos periféricos que devem se aproximar. Isso implica que uma redefinição do conceito de categoria. O que é a categoria? Passa a ser grupos de objetos relacionados por causa da semelhança que mantém-se mutuamente, organizando-se em torno de uma imagem central ou protótipo. Então, você pode fazer, por exemplo, o Mário Alberto Perini, né, sintaticista, linguista da UFMG aposentado, ele tem um livro chamado
Sintaxe da língua portuguesa, ele tem um livro Gramática da língua portuguesa, que esse era o desejo dele de construir uma gramática de uso, em que ele trabalha com a noção de protótipo. Então, ele não vai dizer para você, sujeito é isso. Ele vai fazer um estudo das categorias, do uso da língua portuguesa, onde é que você tem as noções de sujeito sintático, aquilo que você aprende na gramática tradicional, aquilo que se ensina na gramática tradicional muitas vezes, e ele vai dizer, esse é o protótipo. Por exemplo, você tem a palavra velho. Velho é substantivo ou velho é adjetivo? Então, como é que você define qual é a categoria? Né? Esse elemento você define quando se você pensa em prototipicidade, o que é um adjetivo? Qual é o protótipo? Qual é o exemplo claro? Aquela categoria que não me oferece dúvida. O que mais se aproximar dessa categoria, a gente vai colocar dentro do quadro dos adjetivos. O que menos se aproximar, a gente não vai colocar no quadro do adjetivo. Né? Então, muitos erros de gramática que a gente cobra dos nossos alunos tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com os exemplos. Por isso que as gramáticas tradicionais são cheias de exceções. Por que são cheias de exceções? Porque ela trabalha com noções de categorias clássicas, com noção de categoria em que você tem traços necessários e suficientes. Então, lógico que ela vai estar cheia de exceções, porque ela não se comporta desse jeito. Né? As nossas experienciações não se comportam desse jeito. Então, logicamente, você não vai conseguir ter uma categoria gramatical que ela seja, que as condições suficientes, né, e necessárias dela bastam. Você vai ter protótipos. Você vai ter uma categoria que atende mais àquela função e as outras vão se aproximando. Né? E aí, quanto mais se aproxima, mais você tem uma noção de sujeito, mais o aluno acerta. Quanto mais se afasta da noção de sujeito, mais o aluno vai errar. Por quê? Porque falta esse pertencimento à categoria. Esse pertencimento depende do quê? Portanto, do grau de semelhança, né, ao protótipo. Quanto mais próximo, mais garantia de acerto. Então, o que é um protótipo? Ele é um modelo idealizado, ele não é uma unidade. Por que ele é idealizado? Por que ele é um modelo? Ele é um modelo porque ele é alguma coisa que representa. Ele é idealizado por quê? Porque nós estamos idealizando. Nós, a partir de determinadas categorias, dissemos, olha, isso é uma oração. Então, isso é um modelo. Tá? É idealizado porque eu construí essa ideia, eu construí esse conceito. Né? E a partir do momento que os elementos se aproximam desse conceito que eu criei, esses elementos pertencem a esse grupo criado, entendeu? Portanto, a teoria dos protótipos propõe uma concepção de categoria baseada em classes difusas e não em pacotes de traços. Né? O protótipo, né, seria da Catherine Roche, o exemplar mais reconhecido, mais representativo, distintivo de uma categoria. Isso é o protótipo, aquele que mais representa, aquele que é mais distintivo de uma categoria. Compartilha mais características com os membros da sua categoria. Então, ele possibilita uma generalização porque ele se aproxima mais dos elementos da categoria. E compartilha menos os elementos de outra categoria. Por isso, ele também é discriminativo. Então, o protótipo ele generaliza, porque ele se aproxima, ele tem mais características de um grupo, e ele discrimina porque ele tem menos características de um outro grupo. Os membros periféricos vão gradualmente se aproximando dessa categoria. Quanto mais se aproxima, mais ele se faz parte de pertença dessa categoria que está sendo analisada. Ok? E a questão da metáfora, eu não vou falar muito, porque eu já falei durante o meu desenvolvimento, mas só para vocês pensarem, né? A metáfora, ela sempre foi vista, né, como esse objeto mais de figura de linguagem, de figura de pensamento, mais como retórica, mais como embelezamento, como estética, mas eles funcionam, né? Eles funcionam como a metáfora tem esse funcionamento do processamento cognitivo, é como eu organizo o meu mundo. Por isso, se vocês observarem muito, por isso que o Lacan vai chamar de metáforas conceituais, se você observar, a nossa linguagem é cheia de metáforas. Né? Eu não sei quanto tempo eu levo para fazer isso. Né? Então, observe, isso é metafórico. Né? Pode deixar que um dia, vamos supor, sei lá, a gente se encontra. Né? Então, você vai tendo várias estruturas que caminham nessa direção. Acho que eu já estou passando do meu horário, né? Então, olha aqui, só para vocês terem uma ideia para fechar, uma coisa são as metáforas,
Então, metáfora conceitual, outra coisa são as expressões metafóricas. Então, uma metáfora conceitual, ideias são plantas. Você vai encontrar textos que não vai dizer a ideias são plantas, mas vai dizer para você, suas ideias germinaram e cresceram com o tempo. Suas ideias morreram antes de dar fruto. Ao ver aquilo, uma ideia brotou na minha cabeça e decidiu o que fazer. E, por fim, metáfora conceitual. Teorias ou argumentos são construções. Sua teoria precisa de mais sustentação. Seu argumento é mais frágil, não sustenta. É muito frágil, não se sustenta. Precisa de fatos, senão seus argumentos virão por terra. Para convencer, precisamos construir um argumento forte. Metáfora conceitual, entender é ver. Agora sim, vejo o que você está dizendo. Ele fez uma observação brilhante. Consegue ver o ponto de vista dele? Então, você está vendo que uma coisa são as expressões metafóricas, outra coisa é a metáfora. A metáfora, ela agrupa essas expressões metafóricas. Enfim, gente, é isso. Desculpa, acho que eu extrapolei um pouco o tempo, se não muito, né? Mas espero que tenha conseguido falar alguma coisa, né? É um tema apaixonante, mas é um tema que requer muitas discussões ainda. Está muito... É uma teoria bastante recente quando a gente considera a produção de conhecimento, né? Afinal de contas, dos anos 80 para cá. Obrigado pela assistência. Estamos disponíveis. A Estefânia levantou a mão? Sim. Ô, Toninho, a Maria Graziela está perguntando aqui se os protótipos se assemelham a estereótipos. Não, porque o estereótipo, na realidade, ele tem algumas características, mas o estereótipo ele é uma função muito mais ideológica do que cognitiva, né? Quando a gente fala de um estereótipo, a gente está pensando em alguma coisa que tem determinadas características, e essas características, né, elas são levadas com uma perspectiva mais ideológica, mais sociológica, do que uma perspectiva da produção de conhecimento, né? Quando a gente está falando em protótipo, a gente está imaginando assim, algumas características que os objetos possuem, e essas características fazem com que esse objeto seja responsável por uma categorização, né? Isso não tem a ver com valores sociais. Quando você pensa em estereótipo, você está funcionando assim? De certa forma, sim. Mas existe uma relação aí que está sendo estabelecida, né? Que é da estereotipia, que você está movimentando conceitos e valores ideológicos. Então, não acho que é possível você estabelecer essa relação, não. Samuel? Bom, gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se a minha pergunta vai ser muito rasa ou muito profunda. A gente tem que conversar num outro momento, mas com certeza, né, gostaria de conversar, sim, sobre várias outras questões. Afinal de contas, né, fazendo só uma introdução para a minha pergunta, sou apaixonado pela literatura, amo o ensino de línguas, mas em questão de teorias, me chama muita atenção, para além da comunicação, é também a linguística como um todo e a linguística cognitiva também, né? Já fazendo um agradecimento. Mas a minha pergunta é: como que a linguística cognitiva considera, ou se ela considera, os gêneros textuais? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Eu sou uma pessoa meio radicalizadora, né? Eu costumo radicalizar muito, né? Então, eu vou responder da minha perspectiva, assim, sempre radical. Quando o pessoal fala em gêneros textuais, né? E aí, hoje em dia, por exemplo, já começou, assim, o conceito de gênero textual se ampliou muito, né? Se eu pensar nisso, olha, eu estou pensando numa estrutura específica que o nosso cérebro é capaz de organizar, tá? Nesse ponto, os gêneros textuais têm a ver nessa relação. Mas não tem quando você pensa assim, o que é um gênero textual? Ele é uma forma de você categorizar determinados objetos. Então, a linguística cognitiva vai dar conta fazendo esse tipo de compreensão. O que é um gênero textual? Como é que você define, por exemplo, um tipo de gênero? Você seleciona um protótipo do que seria um texto, por exemplo. Quando você fala assim, esse texto é literário, esse texto não é literário.
né? No tempo que eu fazia letras, isso nos bons anos atrás, né, se falava muito no conceito de literariedade. O conceito de literariedade seria, quem tivesse mais essa literariedade seria o protótipo do texto literário. Quanto mais se aproximava desse texto, mais literário esse texto era considerado, quanto mais se afastava, que são os cânones, né? Então, quando você pega um cânone para dizer literatura é esse cânone, você delimitou o quê? Um protótipo. Você delimita esse protótipo, o que, é que você faz? Aí a discussão, quando você pensa em leitura. Se você define que leitura para dar na escola, o protótipo é o texto literário, o que, é que você faz? Tudo aquilo que não é literário não é digno de ser lido, não é digno de ser atrapalhado na literatura, ou na escola. Entende? Então, o protótipo é um modo como como a gente está falando, nós estamos falando de processos cognitivos. Então, os processos cognitivos são um modo como nós organizamos o mundo. Então, o gênero textual é uma forma como a gente organiza determinadas atividades no mundo. Que atividade? A atividade da escrita e a atividade da leitura. Como eu organizo? Através de gêneros. Quais são os critérios que definem esse gênero? Aí eu defino os critérios. Aí eu escolho o quê? Qual é o protótipo? O protótipo é esse. Então, o que se aproxima é isso que a linguística cognitiva pode dizer. Ela pode fazer um estudo mais aprofundado sobre isso? Pode. Né? Mas eu estou te falando assim do ponto de vista... Por que eu estou te dizendo isso? Quando eu comecei a estudar gêneros textuais, eu comecei lá pelo Swales, que foi quem realmente pensou pela primeira vez os gêneros textuais, um australiano, se eu não me engano, e a ideia do gênero textual era, olha, ele era um professor de português, de inglês, para estudantes estrangeiros no doutorado. E ele começou a perceber que esses estudantes não produziam textos suficientes para serem publicados nas revistas. Então, o cara fazia inglês com ele de química, não fazia um texto, o artigo dele era rejeitado pela revista de química. O cara de biologia fazia inglês com ele, tinha um artigo rejeitado na biologia. O que o Swales fez, João Swales? Ele vai e estuda como se organizam, como são os artigos publicados na revista tal de química, como são os artigos publicados na revista tal de biologia, as grandes revistas. E aí ele estabelece o quê? Os steps, os caminhos. Se você quer produzir um texto para essa revista, você tem que escrever assim. Aí começou a se definir o que era gênero textual. Né? E isso era o gênero textual. Depois eu já vi falar, por exemplo, livro didático como gênero textual. Na concepção do Swales, livro didático não será um gênero textual nunca. Por quê? Porque o livro didático não tem a função comunicativa. O livro didático tem uma função que não é de comunicar. Quem escreve o livro didático não está buscando a comunicação com o outro. Está buscando expor um determinado saber que o professor vai utilizar numa sala de aula, por exemplo. Então, e esses conceitos começam a ser ampliados. Quando eu te falo no Swales, o que eu estou fazendo? Eu estabeleci um protótipo do que é gênero textual. E, a partir desse protótipo, eu estou colocando, por exemplo, o livro didático distante do gênero textual. Todo mundo vai concordar comigo? Não. Mas esse é o bom dos estudos científicos. Ninguém tem que concordar com ninguém. É uma disputa de argumentos. Muito obrigado, Toninho. Muito Bom, obrigado. aproveitando o gancho aí da disputa de argumentos, primeiro só para falar que a Jaqueline, a Sabrina e o Marlon falaram que você é fera, nota 10, e que é muito bom disputar, Obrigado. tá? Obrigado, aí eu vou te lançar uma pergunta que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar assim, a linguística cognitiva foi justamente a questão da verdade. O Foucault vai pegar ali muito na relação de poder, né, que ela vai acabar sendo relativizada. O objetivismo vai acabar trazendo essa coisa como muito concreta, né, como você mesmo acabou trazendo na sua apresentação, e como que fica essa construção do que seria a verdade, assim, entre aspas, para a linguística cognitiva, justamente considerando que, tipo, a gente está preso dentro de um recipiente, né, que é o nosso corpo, interagindo com o mundo, e a gente tem interações diferentes, mas ao mesmo tempo a gente acaba tentando classificar as coisas. Existem notícias que são verdadeiras e existem as notícias que são falsas, por exemplo. Olha, a linguística cognitiva vai ter muito para dizer sobre o conceito de verdade, né? O conceito de verdade, como você mesmo disse, né? Verdade não existe, né? Verdade é um ponto de vista a partir de um determinado lugar, de um determinado sujeito. Tem muito mais a ver com o discurso, né? Com o discursivo, do que com o cognitivo. Agora, se eu penso na cognição como essa experienciação do mundo, né? É logicamente o seguinte, na verdade ela tem a ver com essa experienciação. Né?
Você não tem como negar, né? Não vou falar porque me recuso a falar o nome do último governo, né? Mas você não tem como negar que os seus comparsas, né, têm uma concepção de verdade. Ele consegue constituir isso como verdade. E uma vez que ele constitui isso, ele tem um protótipo do que é o verdadeiro para ele. Ó, vacina faz mal. Construir um elemento nessa direção, né? A ciência faz mal. O saber faz mal. Então, você está estabelecendo posições que se tornam posições prototípicas, e a partir dessas posições, tudo que se aproxima daqui é bandido, tudo que se aproxima daqui é ruim, tudo que se aproxima daqui deve ser levado em consideração, né? Então, o máximo que o cognitivismo pode dizer sobre isso, nós organizamos o nosso mundo a partir dessas categorias, né? E a partir dessas categorias é que a gente vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Tanto é que uma das grandes questões, quando você pensa nisso, né, é que a cognição de todos esses indivíduos, por exemplo, as tias do WhatsApp, né, toda essa turma do WhatsApp aí que continua negando a ciência, o pessoal fala assim, porque são pessoas boas. Não, não são pessoas boas. Elas foram construídas, ou elas mesmas construíram, uma perspectiva em que ela divide o mundo. Nós temos esse defeito de dividir o mundo em bom e ruim, né? É sempre binário. E essa concepção binária não possibilita meio termo. Então, é o modo como a gente organiza isso. Além disso, uma outra pergunta agora, né? Eu tinha chegado a pesquisar, como eu comentei com você, algumas perguntas que são frequentes na internet, que o pessoal faz com relação à linguística cognitiva, até em inteligência artificial, e a maioria, obviamente, já foi respondida pela apresentação do Toninho, mas uma delas que ficou, que seria como que fica, não sei se você vai conseguir explicar, como que fica, como que a linguística cognitiva explica a aquisição e o processamento, assim, da linguagem. Olha, eu não sei se ela se preocupa muito com essa questão da aquisição. As pessoas sempre pensam na aquisição. Quer dizer, o problema da aquisição, eu penso que ela não tem muito o que pensar na aquisição, mas sim pensar no desenvolvimento de linguagem. Eu acho que essa não é uma preocupação da linguística cognitiva. Às vezes eu já ouvi, por exemplo, o pessoal falar assim, a teoria de aquisição do Chomsky. Né? Bom, Chomsky não tem uma teoria de aquisição. Por quê? Porque adquirir alguma coisa que está fora de si. O que não está em mim, eu adquiro. O que está em mim, eu não adquiro, eu desenvolvo. Bom, se eu penso em Benveniste, né, aí já no outro campo totalmente fora, mas eu sempre gosto de tentar costurar as coisas, né? Se eu penso no Benveniste, eu estou entendendo o seguinte, a língua não está fora do homem. Então, não tenho como eu adquirir uma língua. Eu adquiro uma língua escrita, que está fora de mim. Aquilo que é cultural, eu adquiro. Aquilo que não é cultural, que é natural, sim. Ninguém para e pensa assim, como é que eu adquiro a capacidade de andar? Não, eu simplesmente ando. Se eu entendo que a linguagem ela é uma estrutura cognitiva como outra qualquer, e que ela não é um módulo separado, então eu estou entendendo que ela é igual à visão. Então, eu nunca vou me perguntar como eu adquiri visão. Eu simplesmente nasci e desenvolvi uma capacidade de enxergar. Então, eu nasci e desenvolvi uma capacidade de falar. Então, nessa perspectiva, não há que pensar numa aquisição da língua. O que há é uma capacidade de desenvolver uma língua. Desde que eu tenha todas as condições fisiológicas eu vou desenvolver uma língua. Qual é a condição fisiológica? Eu ter o gatilho. Qual é o gatilho para desenvolver uma língua? A audição. Eu tenho que ter experiência da audição, novamente, cognitivismo, né? O corpo experiencia. Se eu tiver a experiência da audição, eu desenvolvo a capacidade da fala. Né? Se eu não tenho essa experiência da audição, eu vou desenvolver a linguagem, porque a linguagem não é uma questão de aquisição, mas eu não vou desenvolver o quê? A fala enquanto som. Eu vou desenvolver a fala através de uma outra materialidade. Se eu pensar nisso, né, aí revendo um pouco a sua pergunta, eu posso pensar assim, bom, então o que é adquirível, né, da perspectiva da linguagem? A materialidade linguística. Eu posso aprender, observando o outro, como fazer gestos, se eu for surdo, para me fazer compreender. Mas isso antes de eu fazer o gesto, eu já tenho a necessidade da fala. Portanto, eu estou desenvolvendo uma capacidade de fala e buscando
de que maneira eu vou desenvolver essa capacidade. Aí é cognição pura, não é aquisição. A linguagem não está fora de mim, ela está em mim. E quando você pensa em aquisição, você está imaginando alguma coisa que está fora de você. Né? Então, eu posso pensar em aprender a escrever. A escrita não é natural, ela é cultural. Mas falar, não. Qualquer ser humano vai falar. Termina sendo uma necessidade, uma ferramenta a mais que a gente precisa para interagir com o mundo, né? O linguista da teoria enunciativa francês, lá, o Antoine Coulioli, né? Ele sempre falava que a linguagem é uma atividade cerebral, uma atividade do cérebro. E ele ainda ia mais além, né? Ele virava e falava assim, eu não sei por que a gente se entende. Porque ele ficava comparando as estruturas coloquiais, falava assim, como é que a gente é capaz de se compreender, sendo que a gente fala coisas tão diferentes quando a gente está dialogando com o outro? E como é que a gente consegue construir um todo? Isso é uma pergunta que o Coulioli vai fazer o tempo todo. Sim. A Estefânia perguntou, Toninho, é possível fazer uma relação entre a linguística cognitiva e o modelo cartesiano, levando em conta que há o conceito de percepção e de sensação? Não, não é possível, Stefania, porque o Chomsky ele é cartesiano. Né? Não é possível porque o cartesianismo ele separa corpo e mente, ele separa corpo e cérebro. Né? Para quem naquela época ele separava o corpo, a alma. Né? Então, se você separa corpo de cérebro, então você não está dentro dos postulados da linguística cognitiva. Por quê? Porque a fala só existe pela experienciação de um corpo. Né? Então, é só assim que a fala existe, ela não existe fora disso. As nossas sensações se dão porque o nosso corpo experiencia. Né? Você pode observar que a gente fala coisas do tipo assim, esse cara fica vomitando um monte de besteira. Mas por que eu falo isso? Porque a primeira sensação que nós, enquanto seres humanos, temos de ruim, quando ainda somos bebê, é o vômito. Uma criança que vomita, né? O bebê, quando vomita, isso não é agradável para ele. Então, aí vem a noção de excremento. Né? Tudo que a gente põe para fora é ruim. Né? Então, no caso do vomitar, é a mesma coisa. Então, obviamente, se eu penso nisso, né, eu não estou pensando num corpo separado de um cérebro ou de uma mente, da mente humana. Porque eu tenho essas duas coisas em conjunto. Né? Então, eu não posso imaginar uma perspectiva cartesiana na base de uma perspectiva da linguística cognitiva. Pelo menos não essa linguística cognitiva experiencialista. Para quem considera, por exemplo, Jaykendorf, né, que também se coloca também como linguista cognitivista, mas numa outra direção, tanto é que o Jaykendorf ele acredita que existe uma tradução. Quando a gente fala, existe primeiro um mentalês, né? Então, primeiro aquilo que a gente vai falar se transforma no mentalês, esse mentalês tem que se transformar no som para poder vir ao fundo. Né? Então, essa concepção do Jaykendorf pode ser até que ainda caminhe um pouco por aí, a concepção chomskiana também, mas o cognitivismo não, no sentido do Lakoff, da experiencialização. Tá, joia. Porque eu estava lendo uma passagem assim, do cartesianismo e me deparei com um conceito chamado tábula rasa, né? E esse conceito ele vai falar da questão da concepção, né? De compreensão do mundo, do como que as pessoas adquirem a experiência através da interação com o ambiente, sabe? Então, eu meio que não sei se essa minha relação foi certa, né? Mas eu me identificou um pouquinho, sabe, assim, com a linguística cognitiva, não sei. Mas inclusive o conceito de tábula rasa ele vai ser questionado pelo Chomsky, né? Porque o Chomsky vai dizer que nós não somos seres de tábula rasa em que as experiências vão se constituindo, se marcando para nós. Ele vai entender que nós nascemos com uma certa capacidade, tanto é que ele vai falar de dispositivo. A grande briga do Chomsky, né, com as outras teorias não é nem tanto, né, se existe ou não existe a tábula rasa, se existe ou não existe
esse idealismo, né, essa linguagem ideal. A questão do Chomsky e essa é a questão dos outros também, é o que é mais forte, a experiência ou a genética? Essa é a grande questão, né? No fundo, todas as teorias estão discutindo isso. O que é importante? É importante mais eu ser uma tábula rasa, e se eu for uma tábula rasa, a experiência vem e vai constituindo tudo. Chomsky vai dizer que não, que é mais importante eu ter uma estrutura que me possibilita fazer uso das experiências que eu adquiro, né? Ou, como diria, por exemplo, os sociolinguistas da época, né? O Labov, William Labov, que vai dizer, o Hymes também vai dizer a mesma coisa, né? Não, nós precisamos da experiência. A experiência é fundamental, sem experiência não se adquire a língua, né? Já o cognitivista não está preocupado com essa discussão. Para ele olha, a linguagem é uma forma de você organizar o seu mundo e você organiza o seu mundo pelo pensamento. O cognitivista aproxima muito a linguagem do corpo e do pensamento. Ele não vai separar muito linguagem, pensamento e as sensações do corpo, né? Então, é preciso isso. Isso dá uma diferença bastante grande, né? Não, tá certo, nem obrigada, viu? Acaba que, por um lado, ela precisa do genético, né? Porque você tem que ter como ter acesso ao mundo, mas você também depende de experiências para constituir aquilo que é verdadeiro, entre aspas, para você, né? Aquele negócio, por isso que você não pode dispensar o corpo. Sim. Você está chamando, por exemplo, né, o corpo não pode ser dispensado, porque é através do corpo que você desenvolve a linguagem. O Elderman, né, que é um neurocientista, ele vai falar isso, né? Que as primeiras sensações, a nossa grande questão é a memória, a linguagem, né? Por quê? Porque a memória nos possibilita reservar o aprendizado para poder você ter um present rememorado, ou seja, eu vou estar sempre recuperando um presente, rememorando esse presente, para reconstituir novas relações. Tanto é que ele vai falar assim, qual que é a diferença do animal e do ser humano? Ele vai dizer, olha, a diferença é que o animal ele para na consciência primária. Ele para nessa consciência básica. O ser humano não. O ser humano ele vai de uma consciência primária para uma consciência secundária, né? E quando ele chega na consciência secundária, começa a movimentar o quê? A capacidade simbólica. E a grande questão da linguagem é a capacidade simbólica, né? Perfeito. Bom, por enquanto não teve mais nenhuma pergunta no chat, então creio que a gente pode começar a dar prosseguimento para finalizar a palestra. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo ser mediador. É um prazer também poder escutar como falaram, como o Marlon falou mais cedo, e principalmente poder fazer esse movimento de mediar a sua palestra. Tá? Eu vou passar a fala agora para você e posteriormente para o Samuel. Tá, joia. Não, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, né, a boa vontade de ficar esse tempo todo ouvindo esse monte de coisa, me desculpar porque eu sempre extrapolo meu tempo, né, mas acho que no fundo é só gratidão mesmo, agradecer ao Samuel pelo convite, né, por ter essa oportunidade de falar, agradecer à equipe, né, por todo o apoio que tem dado e parabenizar pelo evento. Acho que foi um evento extremamente importante e que ele seja fruto de novos eventos, né, cada vez maiores e melhores, né. E um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conheceu, eu sou a Camila. Galera, vamos abrir a câmera aí para a gente tirar um print, por favor? Você tira aí para nós, Samuel? Eu estou no celular. Tiro sim, Camila. Mas aí, enquanto o pessoal vai abrindo a câmera, eu vou vou parar de compartilhar aqui para conseguir tirar o print e vou fazendo alguns agradecimentos, né? Gostaria de agradecer imensamente ao Toninho, né? E aí eu posso contar aqui, agora eu posso contar os bastidores do Letras em Perspectiva, né? Na verdade, o Letras em Perspectiva, ele nasceu do Literatura em Prosa, que foi o primeiro evento que nós fizemos, assim, né, de maneira geral. Para quem não se sintonizou ainda do que nós estamos falando, está no nosso YouTube. Então eu vou colar aí no chat, pedir licença de vocês de colar aí no chat, o link do nosso site. O site ainda está em construção, né?
Nós estamos estruturando, mudando algumas coisas, mas aí vocês têm os links de Instagram, de YouTube, enfim, né? E logo em seguida também colar aí o link da playlist no YouTube deste evento, né? Amanhã vai estar disponível essa palestra aqui que nós estamos participando, mas as outras todas já estão disponíveis, então tá aí, com os dois links, o link do nosso site, continue conectados com a gente, WhatsApp, Instagram, né? Vamos lá, pessoal, vamos tirar o print e logo em seguida eu faço o encerramento, o agradecimento geral. 3, 2, 1, print! Muito bem. Colando o print aqui, né, Camila, para não perder o print, igual eu fiz outro dia. Vivendo e aprendendo. Por favor. Pessoal, então, agradecendo o Toninho, eu contando aquela dos bastidores, né? Então, nasceu do Literatura em Prosa, que foi o evento que nós fizemos em março, junto com a professora Maria Ângela e a professora Adelaine. De lá, eu já fiz um convite, né? A professora Eliana. Eliana, vamos fazer um Literatura em Prosa, edição 2. Vamos pensar um tema, Camões, 500 anos de Camões, ótimo. Então, já veio o aceite dali. E eu brinquei, né? Estava comentando aqui antes da gravação, eu não tive a oportunidade de ser aluno do Toninho, da graduação, porque na época ele era pró-reitor de extensão, saiu para um pós-doc, e quando voltou já estava finalizando, né? Então não tive, mas tenho um grande interesse, uma grande admiração pela linguística, sobretudo pela linguística cognitiva. Então, eu brinquei com a Eliana, falei assim, fala com o Toninho, isso na confiança, na amizade de ex-professora, né? E também conheço a família dela, pais, irmãos, então falei, fala com o Toninho, que daqui a pouco eu penso alguma coisa para linguística. Não vou deixar a linguística órfã, não. Né? Mas uma brincadeira no sentido de que a gente estava começando com a literatura e como a gente poderia imaginar um evento tão rico. E a riqueza desse evento, ela não se dá a uma pessoa ou a duas, ela se dá a todos nós. Então, o meu agradecimento aqui ao Toninho, de maneira especial, ao Júlio pela mediação, mas a todos vocês que fizeram dessa experiência algo possível, algo viável e algo tão bom. Escolhi aí, então, uma frase do Braulio Bessa: a vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. E como a gente aproveitou essa semana, com perspectivas, com propostas tão distintas, linguística, literária e artística, nós chegamos aqui ao final do evento. E o meu agradecimento também não poderia deixar de ser a equipe que foi se formando. O Júlio foi o último que chegou à equipe, mas desempenhou de forma tão magistral também a mediação. Então, meu agradecimento, essa é a postagem que vai estar subindo no Instagram agora, né? Meu agradecimento a vocês por estarem junto comigo, ao Rafa Vasquez, que já é nosso professor parceiro, a Camila, cuidou das redes sociais, ao Júlio pela mediação dessa palestra, a Tuane, pelo intermédio que ela fez com o pessoal do IFE, né? E trouxe o workshop, e a Jaque, que foi mediadora da Eliana, também foi uma grata surpresa conhecer a todos e poder trabalhar com vocês. Muito obrigado. Eu fui mediador do Zé Antônio também, não esquece de mim. Mediador do Zé Antônio também, muito bem. Seu salário é maior, né, Camila? Por favor, o meu é 10 mil, não esquece. Conta pro pessoal. Que o meu é 10 mil, não esquece. Isso aí. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez. Continue conectados com a gente. O vídeo sobe no YouTube, o material também vai chegar a vocês e semana que vem o certificado. E segundo semestre tem mais coisa por aí. Aguardem. Um abraço, pessoal. Não se esqueçam de nos marcar nas redes sociais, hein, galera? Por favor. Isso aí, obrigada, por favor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.